E falando em produto, cara, eu acho que assim, né, assunto mais do que conhecido, assim, a aplicação da IA, talvez a primeira aplicação mainstream que a gente viu da IA foi o que o ChatGPT trouxe, pô, generativa, produção de texto, conversacional e tudo mais. Eu acho que a IA ela já estava invisível em vários aspectos de negócio, etc. E tal. A primeira aplicação mainstream de um produto. Você vê, trazendo, aterrissando isso para o público de marketing e de agências, outras aplicações além do copy, porque é um pouco do que você falou. Eu acho que uns vão ficar melhor um pouquinho mais para a direita, outros melhor um pouquinho mais para a esquerda. Bem no meio tem o ChatGPT, todas as outras que são mainstream. E aonde você vê que isso vai, cara, em termos de IA, onde você acha que vai agregar valor em outras etapas da cadeia produtiva de uma agência, por exemplo? Boa. Cara, a gente tem case já, na verdade, a gente fez uma URL, inclusive é algo que eu peguei de exemplo, até usei o Slack aqui como exemplo, porque ele tem um negócio chamado Customer Stories, lá do produto, que ele entra no case de cada cliente, como que o Slack mudou e quais ponteiros da empresa o Slack mudou depois de ser aplicado para aquele cliente. A gente fez a mesma coisa com a Copybase. Então, tem lá cases de cada empresa que usa Copybase, cada agência que usa Copybase e o que mudou. Então, a gente tem cases reais de ticket médios que foram aumentados porque a qualidade e a quantidade de demandas subiram sem o cara precisar ter mais pessoas na equipe. Por isso, eles conseguiram atender mais clientes com o mesmo tamanho de equipe, eles conseguiram ganhar velocidade de entrega, o atendimento ficou melhor. Só que isso olhando para o viés de conteúdo. Agora, o que eu vejo, além da aplicação de copy, né? Cara, para vendas hoje, é muito... Eu não vou falar muito comum, porque ainda não é tão comum assim, mas eu já vi alguns casos, porque tô dentro do mercado, eu tenho um viés de ver primeiro ali a IA. Mas, por exemplo, SDRs e BDRs, eles analisarem já aplicações de formulários ou conversas de clientes e, usando IA generativa, já separar humor da conversa, possível objeção e probabilidade de fechamento ou não para poder classificar esse lead para um vendedor ali. Já vi essa aplicação. Outra aplicação legal, Closer, depois de fazer uma call, tem softwares aí super legais, cara, o Fireflies, o TLDR, tem alguns outros aí que fazem isso, que analisam o call, tipo que a gente está tendo aqui, Perfeito. sai, dá um note daquela parada, resumido, já com alguns outputs que você gostaria, tanto a parte gravada quanto escrita, para você poder ter insight daquilo ali. E para reunião de vendas isso é incrível para poder aumentar a conversão. Ver os melhores, os menores, detectar padrões. Já vi aplicações também para design em si, por exemplo, na própria Copybase. Aí a generativa para imagem, ela tem ainda algumas limitações, mais até do que de texto. O Midjourney, o Stable Diffusion, DALL-E e outras tecnologias têm dificuldades com rosto humano, com mão, com letras e números e alguns outros pontos ali, mas isso dura pouco, tá? Em pouco tempo isso aí já vai estar mais avançado, porque tudo depende de capacidade de processamento, mas já vi muita aplicação para designer, por exemplo, e a gente que tinha agência sabia que para fazer variação de peça, tanto para social quanto para criativo, tinha que mandar demanda para o designer tinha que ter ali 3, 4 dias de prazo, mandava para o cliente aprovava, voltava. Com o IA, hoje esse cara consegue pegar, por exemplo, um e-commerce, uma foto de um produto sem fundo, e lá, por exemplo, na Copybase, ou então qualquer outra geradora de imagem específica e aplicar, se o cara for designer, ele pode gerar numa ferramenta externa e trazer Photoshop, se ele usar a Copybase, ele pode usar no próprio editor de imagem da Copybase e gerar variações de imagem de um mesmo produto. E aí o designer que antes precisaria 3, 4 dias para fazer uma demanda dessa, ele vai conseguir fazer em um dia, talvez. Ou o designer faz parte, o gestor de tráfego já faz o resto, sem ter que onerar o time de criação para poder fazer alterações, por exemplo. Então, esses são alguns, cara, que eu já vejo acontecendo aqui, já são reais na Copybase, inbound é outro, para SEO, ranqueamento, sem nem se fala, cara, talvez seja o primeiro ou segundo maior case de aplicação aí de IA generativa. A gente tem uma feature recente que a gente trouxe para a Copybase, que a gente até ficou conversando, né? A gente traz essa feature e não traz, que é a transcrição de vídeo, tanto via link quanto via upload, né? E aí, a gente pegou 3 casos que eu vejo acontecendo bastante. Pessoas que trabalham em agências e atendem clientes de mercados que elas não conhecem. Exemplo, eu tenho um cliente de finanças e o meu copywriter da agência aqui, ele não saca de, sei lá, renda fixa, de FII, de fundo imobiliário, de fundos de ações, ele não saca de mercado, né? Ele não sabe o que é inflação direito, então com a transcrição de vídeo, você consegue pegar um conteúdo inteiro e, a partir desse conteúdo, gerar um resumo, tópicos principais e também transformar isso num artigo, se você quiser, ou ter a transcrição completa. E, a partir desse conteúdo, criar outros e adicionar isso como referência para um projeto. Então,
aí que vai entrando as variantes de aplicação de IA, para que no fim das contas a Copybase, olhando nesse viés da Copybase, a produção de conteúdo, ela sempre tem por trás algumas objeções, que é conhecer o mercado, saber quem é o cliente, quebrar a objeção, falar na forma certa. Então, todas as features que a gente vem construindo e as aplicações que eu vejo de IA, nem todas a Copybase faz, mas é justamente voltado à eficiência, performance. E tem os outros braços que aí já não é o nosso mundo, medicina, viagem, etc. Que aí a viagem aqui ia ficar grande, eu gosto, leio de vez em quando sobre, que eu acho legal pra caramba, mas eu acho que olhando para o marketing assim, essas são algumas das aplicações que eu já vejo rolando hoje. Perfeito, cara. Eu vou complementar, assim, trazendo algumas coisas, até pelo nosso viés aqui de Hamper, de enxergar as coisas, né, pelo ângulo de vendas B2B. A gente valoriza muito áreas menos protagonistas da área de vendas, né? Quando a gente pensa em vendas, a gente já pensa no vendedor, no Customer Success, no SDR, que é a galera que está na ponta, mas existe um trabalho de retaguarda também, de enablement, de ops, que é um trabalho um pouco mais invisível, porque não está na linha de frente com o cliente, mas que tem um valor tremendo, e muita empresa acaba colocando como uma área meio que de back-office mesmo, né? Uma área com menos valor agregado. E, assim, uma coisa que todo mundo adora dizer que faz, mas na prática eu vejo pouca gente fazer, que até foi o use case que você citou. Coaching de account executive com base em ouvir ligação. Eu fico pensando, poxa, cara, se o head de vendas de uma operação tiver que ouvir a ligação de todos os account executives, tipo, cara, eu não conheci um head que faça isso, entendeu? Não espero que os heads da Hamper façam, porque acho que é um desperdício de tempo. Por outro lado, o que existe de input que pode sair dessas ligações é fenomenal. Agora, você não vai escalar uma área de enablement que vai ficar ouvindo ligação e anotando input subjetivo que ele tirar. Isso dá para usar IA para resolver. Outra coisa, cara, fazer analytics de CRM é outro desperdício de tempo. Se o head ou a head for fazer, cara, a forma mais cara de tentar resolver o problema, quando não, acaba contratando pessoas de ops, que na minha opinião são pessoas estratégicas, que poderiam implementar a ferramenta, implementar a IA, e essa galera acaba ficando subutilizada, meio que como assistente ali da gerência, fazendo reports e tentando cruzar dados de Excel para tentar chegar em coisas que a IA faz muito mais rápido.